Então vamos trazer todas as informações dessa cobertura especial que a Jovem Pan News faz no Rio Grande do Sul. Inclusive, a Defesa Civil do Estado divulgou na tarde de hoje um novo boletim sobre essa tragédia climática que atinge o estado. O número de mortes aumentou nas últimas horas. De acordo com as autoridades, 116 pessoas morreram em função desses desastres, das cheias e das fortes chuvas. São 3 mortes a mais do que indicava o último boletim. As tempestades já deixaram 756 pessoas feridas e 146 desaparecidas. Até o momento, mais de 408 mil pessoas tiveram de deixar suas residências. Ao todo, 70 mil receberam acolhimento em abrigos e 337 mil estão abrigadas em casas de familiares ou amigos. Vamos girar com os nossos comentaristas. Nós teremos muitas atualizações, girando a reportagem da Jovem Pan News também no Rio Grande do Sul e, além disso, muitas entrevistas com moradores que vão contar a situação de momento, a situação difícil em que elas se encontram e, claro, também com autoridades de vários municípios do Rio Grande do Sul. Vamos começar com o Roberto Mota, ao vivo com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Situação muito difícil ainda, os números de pessoas afetadas não param de subir, o que torna urgente, né, a ação das autoridades e muito importante esse trabalho que vem sendo realizado pelos milhares de voluntários que ajudam essas pessoas atingidas. Agora, é um cenário preocupante por conta de um prognóstico de mais chuva no fim de semana e queda nas temperaturas, Mota. E as consequências de tudo isso, Caniato, que virão nas próximas semanas. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite para a nossa audiência. Ao longo do dia hoje, eu falei com muitos amigos no Sul. Vários deles estão trabalhando na distribuição de alimentos e de bens de primeira necessidade. Muitos deles estão trabalhando nessa distribuição a partir de uma base em um shopping em Porto Alegre. E eles estão fazendo contato com os abrigos para checar as necessidades, estão fazendo isso usando um aplicativo ali que foi desenvolvido especificamente para isso. E alguns voluntários estão levando alimentos e os objetos de necessidade para as pessoas que não quiseram sair de suas casas. Me dizem também que doações continuam chegando de todo o Brasil e os voluntários também de todo o Brasil continuam trabalhando. É isso, vamos chamar também o Cristiano Beraldo ao vivo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Os números impressionam, 116 pessoas, infelizmente, perderam a vida em razão das fortes chuvas, as enchentes e as consequências, claro, do mau tempo no Rio Grande do Sul. Esse número pode subir. Temos até aqui 143 pessoas desaparecidas, mas a gente tem acompanhado um trabalho impressionante por parte dos voluntários. No que tange a ação do poder público, há muitos questionamentos, né, Beraldo? Pois é, Daniel, muitos questionamentos. Boa noite a você, boa noite ao Roberto Mota, ao delegado Palumbo e uma boa noite muito especial a toda a população do Rio Grande do Sul, que passa por uma situação realmente impressionante. Essa tragédia que a cada dia revela uma faceta mais cruel. As imagens que chegam das diversas regiões, não é só Porto Alegre ou a Grande Porto Alegre, mas diversas regiões de um estado grande, um estado populoso, com uma economia bastante diversificada e ativa. E, de repente, a gente vê uma parte muito grande desse estado submersa com tragédias que se avizinham e transformam um cenário horrendo. Eu tenho certeza que esses números, infelizmente, eles são bastante piores do que estão sendo divulgados, porque a gente percebe uma dificuldade muito grande de comunicação, a gente percebe até uma desarticulação do ponto de vista do trabalho do Estado no momento em que caberia ao Estado justamente fazer esse monitoramento, fazer esse mapeamento dos desaparecidos, conversar com as famílias atingidas, conseguir organizar essas informações, mas os relatos também dão conta de que o Estado brasileiro, não o Estado do Rio Grande do Sul, mas sobretudo a União, a quem caberia essa liderança, a gente vê que falta de tudo, né? E sobra incompetência, sobra bater de cabeças,
sobra discurso fácil, sobra o aplaudir para coisas que... Congelou o sinal do Cristiano Beraldo, ao viver assim mesmo. Daqui a pouco a gente retoma o contato com o Beraldo, ele vai concluir o raciocínio, essa reflexão em relação a esse momento que a gente está vivendo, uma tragédia que mobiliza o Brasil, né? Claro que é um problema restrito à população do Rio Grande do Sul, mas que mobiliza o Brasil inteiro. A gente tem visto campanhas sendo realizadas em estão postos a partir de agora. Beraldo, tá ok? Quem eu posso chamar agora? Tá. Então eu vou voltar com o Roberto Mota, enquanto a gente conecta o Cristiano Beraldo, para trazer, inclusive, uma reflexão sobre o quanto outros estados e mesmo qual é o papel da União nesse momento, Mota, porque muitos questionam essa falta de articulação. Precisaria ter uma figura que pudesse ser o grande líder. Eu não estou falando do governador, do presidente da República, enfim, não estou fulanizando, tá? Mas muitos sentem falta dessa figura que pudesse determinar quais são as prioridades, apontar o caminho para as equipes que estão trabalhando na reconstrução ou mesmo no apoio a essas vítimas. O que é preciso trazer para a gente refletir com o nosso público em relação à função das autoridades e o que é preciso ser feito a partir de agora, hein, Mota? Caniato, tem dois aspectos dessa questão que eu acho que sobre os quais vale a pena a gente refletir. O primeiro é uma questão de Estado. Essa não é a primeira chuva forte, essa não é a primeira enchente. A gente ouviu ontem muitas pessoas dizendo, isso já aconteceu várias vezes no meu bairro, nada muda, parece que ninguém aprende nada com o que acontece. Isso é uma questão de Estado. Essas enchentes, essas catástrofes não são tratadas assim. Então muda um governo, entra outro governo, parece que o novo governo não recebe nenhuma das lições, né? Ou a estrutura do novo governo não aprendeu nada com o que aconteceu antes. Eu acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, evidentemente, na minha opinião, como você disse muito bem, uma questão de liderança. Não faltam pessoas em cargos executivos nesse país. Não falta poder, não falta verba, não falta caneta para assinar lei, para assinar decreto, para determinar isso ou aquilo. O que explica, então, a demora? O que explica a indecisão? O que explica a preocupação, principalmente, ser com a opinião pública e não com o sofrimento público? Essa pergunta tem que ser respondida. Tá certo. Agora vamos chamar o delegado Palumbo também com a gente nesta edição de Os Pingos nos Is. Delegado, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Claro, um tema muito difícil de a gente lidar, é uma situação que impressiona, sobretudo por conta do sofrimento de tantas pessoas, tantas famílias. O que é preciso considerar em relação à maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, que já vitimou 116 pessoas, delegado? Uma boa noite a toda a nossa audiência, os amigos que nos acompanham. Olha, eu acho que deveria ter sido instalado lá rapidamente um gabinete de crise. Quando tivemos um desastre aqui no litoral norte, em São Sebastião, rapidamente o governador Tarcísio transferiu para lá os despachos dele e acompanhou de perto. É isso que a gente precisa. Como o Beraldo mesmo falou agora há pouco, o governo federal, na minha opinião, está deixando muito, mas muito mesmo, a desejar. Ele tem que mandar todo o efetivo para lá disponível. Uma tragédia que jamais vista aqui no Brasil, de tamanha proporção, devastou o estado do Rio Grande do Sul. Então tem que mandar todo o efetivo, inclusive os funcionários do IBAMA, para resgatar os animais, para saber onde colocá-los, e não deixar a população fazendo um trabalho, claro que é de voluntariado, mas que deveria ser obrigação do governo. Tá certo. Eu vou passar agora para o Cristiano Beraldo, que, na verdade, estava na reta final do seu comentário, da sua reflexão nesse giro de análises na abertura do programa. Beraldo, eu vou pedir, por gentileza, para você fechar o seu raciocínio, por gentileza. Pois é, Caniato. O que eu ia concluir era dizendo que essa falta de foco, essa falta
de se falar do que efetivamente é importante, é relevante, me preocupa demais e causa muito sofrimento à população do Rio Grande do Sul. Eu entendo toda a preocupação e simpatia com os animais, mas eu acho absolutamente desproporcional todos os festejos e toda a mobilização que houve em torno deste que agora é conhecido como cavalo caramelo, porque estava em cima de um telhado, mas não era o único. Não são apenas os cavalos, são muitos animais, mas, sobretudo, são muitas pessoas. Pessoas, pais, mães, avós, que encontraram as suas crianças submersas já sem vida, em imagens absolutamente traumatizantes, tristíssimas. Pessoas que estão tendo que lidar com uma água com um cheiro horroroso, uma situação subhumana, que precisam de todo o apoio. E aí o apoio oficial, o discurso oficial, ele vem, não, vamos antecipar a restituição do imposto de renda. Vamos antecipar o pagamento do Bolsa Família. Aí eu me pergunto, será que é realmente isso que neste momento de absoluto desespero, será que é isso que vai fazer a diferença? Será que alguém que perdeu a sua casa, que perdeu seus pertences, que agora enfrenta o frio sem ter um agasalho, será que essas pessoas que estão ali diante de comércios fechados porque estão submersos, aqueles abertos que não conseguem ter mantimentos sequer para vender, será que essas pessoas estão preocupadas agora com o dinheiro para pagar a conta de luz, a mensalidade da escola? Será que essa realmente é a prioridade dessas pessoas que estão nessa situação? Será que é isso? Além, claro, né, uma coisa aqui, uma imagem muito comovente, 1 minuto de silêncio. Senhoras e senhores senadores, nos seus ternos, nos seus taillers, antes de irmos almoçar nesses restaurantes maravilhosos aqui de Brasília e degustarmos um vinho francês da melhor qualidade, vamos fazer 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da enchente do Rio Grande do Sul. Puxa vida, mudou a vida de todo mundo. Realmente sensibilizou os estupradores de criança, sensibilizou os ladrões que não permitem mais que as pessoas andem nos seus botes para resgatar e ajudar durante a noite porque são assaltados. Realmente deve ter sensibilizado muita gente, é de tirar do sério qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, mas bom senso parece não vir de Brasília, com todo o meu respeito ao delegado Palumbo e as raríssimas exceções que fazem companhia a ele. Olha, estamos vendo um show deprimente de fisiologismo, de incompetência, enquanto a população do Rio Grande do Sul descobre que não precisa do governo para absolutamente nada. E isso, Caniato, terá consequências que conheceremos daqui a algum tempo, não será agora.